Bom dia a todos, mais uma vez. Muito obrigado por nos acompanharem em casa. Estamos já na reta final da parte da manhã e o meu nome é Tiago Monteiro e eu venho apresentar aqui uma última solução antes de passarmos para uma demonstração desta mesma solução. Na realidade são duas, é uma funcionalidade que faz parte dentro de um grupo grande de soluções que é o Google Workspace e o AppSheet. Mas como mencionei, uma pequena apresentação. Meu nome é Tiago Taborda Monteiro, eu sou Account Executive na DevOps G-Cloud e vamos fazer aqui uma pequena demonstração numa segunda parte da minha intervenção com o meu colega Lucas Antoniali, que irá fazer então a demonstração do AppSheet. Uma pequena agenda sobre o que vamos falar nestes próximos minutos. Uma muito curta introdução de o que é o Google Workspace, um pequeno deep dive também high level sobre o que é então o AppSheet e depois uma pequena demonstração da criação de algumas aplicações em tempo real. Começando então pelo que é o Google Workspace. O Google Workspace pode ser explicado ou contextualizado de diversas formas, mas na sua gênese é nada mais, nada menos do que um conjunto de soluções. Um conjunto de soluções corporativas que muitos de nós já conhecemos pelas ferramentas que utilizamos e que têm uma vertente muito focada no mundo empresarial, obviamente. São ferramentas e aplicações como o Gmail e a Agenda. Qualquer pessoa que tenha um telefone Android hoje em dia virtualmente tem acesso a estas ferramentas e utiliza-as diariamente. Mas na vertente de colaboração temos, por exemplo, também a capacidade da criação de documentos de texto, de folhas de cálculo e de apresentações, através do Docs, do Sheets e do Slides. E temos também, por exemplo, o AppSheet, a aplicação que iremos falar um pouco mais à frente e demonstrar. Por último, temos também aqui uma vertente de controlo. Esta vertente de controlo é nada mais, nada menos do que uma consola de administrador para um grupo restrito dentro das vossas empresas, que gere todas as funcionalidades e todas as regras dentro desta solução espalhada por toda a vossa organização, mas é também ferramentas como o Google Drive, para garantir um acesso correto e seguro aos documentos da vossa empresa, e o Vault, uma ferramenta que vos ajuda aqui em questões de auditoria, quando é necessário fazer uma investigação interna relativamente a algum documento ou e-mail que possa ter sido apagado indevidamente. Mas o Workspace é, e tenta ser e é, muito mais do que este simples conjunto de ferramentas. Porque estas ferramentas todas, quando utilizadas como o nosso ambiente de trabalho, tentam então responder a muitas das coisas que já foram faladas aqui hoje, que é o novo ambiente de trabalho. E o Workspace é isso mesmo. Nós conseguimos ver neste pequeno vídeo, devem conseguir também ver em casa, se não estou em erro, o ambiente de trabalho dentro do Google Workspace. Como podem ver, do lado esquerdo temos o e-mail, o chat, aqui a possibilidade até de criar algumas salas de chat dentro do próprio Google Chat, que permitem ter uma sala associada a um projeto ou uma equipa e poder haver uma troca de ideias dentro destes ambientes. Mas mais do que isso, e como o Google Workspace é uma solução web-based, portanto precisamos somente de um browser, um computador e acesso à internet para podermos aceder ao nosso próprio ambiente de trabalho, eu consigo, nesse mesmo ambiente de trabalho, dividi-lo e, em vez de estar a ver o meu e-mail, começar um chat com uma equipa de trabalho relativamente a uma proposta ou um documento que necessitamos de criar em colaboração e, automaticamente, sempre no mesmo ambiente e sem sair da mesma página de internet, eu consigo, primeiro, ter o chat visível e depois, deixem-me só voltar atrás aqui pelo vídeo, eu acho que não está a correr, e depois partilhar esse mesmo documento no próprio chat e trabalhar em tempo real com a equipa que está comigo nesse mesmo projeto. Basicamente, então, e em ponto de resumo, o Google Workspace, como mencionei, tenta então ser o workforce de hoje e de amanhã. Em que sentido? É a força de trabalho de hoje e as ferramentas de trabalho de hoje, porque já temos e contamos com mais de 6 milhões de empresas em todo o mundo a trabalharem diariamente com o Google Workspace, mas é também a ferramenta do amanhã, porque temos 170 milhões de estudantes e professores a ganharem a sua formação e a formarem-se juntamente com estas ferramentas também nas escolas e nas faculdades. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, obviamente, quando esta força de trabalho vier para o mercado de trabalho, ela já vai estar familiarizada com estas ferramentas e facilmente vai poder ser produtiva de uma forma que o Google Workspace tenta oferecer. Mas é também, como já foi mencionado, a ferramenta que acaba por ser utilizada por toda a gente. É uma ferramenta cloud, disponível, tanto na vertente de Workspace como numa vertente
pessoal e faz com que 1/3 da população acabe por já ter familiaridade e utilizar estas mesmas ferramentas na cloud. E passamos então ao ponto mais fundamental de hoje, ao que melhor vos queria falar, que é o AppSheet. O AppSheet é uma solução, e antes de a definir exatamente, que tenta responder a um dos maiores desafios das empresas nos dias de hoje. Como também já foi falado e mencionado, tanto pelo Nuno Vieira da Silva como pelo Renato, relativamente aos desafios das empresas, um muito grande é um em dois, que é a transformação digital e a digitalização também de algumas dos processos de trabalho e workflows que existem na empresa. Tenho aqui alguns números, só por uma questão de curiosidade, de alguns estudos que a Google fez em alguns dos seus clientes e conseguimos verificar, de acordo com a amostra que questionámos, que existe, em média, por cada 1000 linhas de código, entre 15 a 50 erros ou bugs. Esses bugs, também para termos uma noção, demoram 30 vezes mais a corrigir um bug do que a escrever uma linha de código. Portanto, podem compreender como este atraso poderá ser exponencial e isso dá algum contexto para esta segunda métrica que tenho aqui, que é o facto de 1/3 dos projetos de código acabam por ser abandonados ou por falhar nas próprias empresas. Lá está, aqui um pouco por causa de toda a dificuldade que se cria na análise e na revisão desse código que é escrito. Do 1/3 de aplicações que efetivamente acabam por ser implementadas e utilizadas nas empresas. De acordo com o nosso estudo também verificamos que em muitos casos, quase em todos, 93% dos casos, a maior porta de entrada de vulnerabilidades dentro do vosso ambiente é à volta ou associado a estas mesmas aplicações que são desenvolvidas internamente. Qual é a solução então? A solução aqui será tentar ter uma aplicação que vos permite, sem código, criar essas mesmas aplicações. Isso é possível através do AppSheet, utilizando a vossa própria informação, os vossos dados dentro da vossa empresa, e com base nesses dados, ou criar uma aplicação e depois a customizar a partir desse documento, ou então criar de raiz e até utilizar outras ferramentas e outras soluções fora da Google, como vamos ver um pouco mais à frente. Aqui ajuda porque, obviamente, ao tirarmos o foco da criação de código e da correção desse mesmo código, as equipas ficam muito mais ágeis e os ciclos de trabalho das equipas de IT também acabam por ser muito mais ágeis nesse sentido. Não somos só nós na DevOteam que acreditamos e sugerimos o AppSheet como uma ferramenta para desenvolvimento de aplicações no-code. A própria Forrester, como podem ver aqui, identificou-nos como um dos parceiros ou o parceiro com a maior visão estratégica de futuro relativamente a este tipo de aplicações. Isto é algo que, não só pelos 2 anos de história que também já tenho a trabalhar especificamente com Google, posso atestar devido a todos os novos conectores e as novas funcionalidades que a própria ferramenta vai constantemente disponibilizando aos seus utilizadores. O que é então o AppSheet? O AppSheet é a democratização da criação destas aplicações nas vossas organizações de uma forma, como mencionei, sem nenhum tipo de código. Um dos maiores desafios, como todos podemos também imaginar, é muitas vezes quando encontramos estas necessidades de digitalizar alguns processos, é tentar encontrar, em primeiro lugar, internamente esse conhecimento e depois, mesmo que esse conhecimento exista, muitas vezes, como mencionámos no slide anterior, todo o processo de desenvolvimento é muito moroso. Portanto, vai aqui monopolizar algumas equipas. Com esta aproximação de no-code, então, conseguimos disponibilizar o tempo das equipas de IT para serem mais inovadoras em vez de estarem a tentar limpar código e identificar erros em alguma aplicação que desenvolveram. Mas é também aqui a possibilidade de ser o último ponto, não da transformação digital no seu todo, mas na digitalização de alguns processos que, e como todos nós sabemos, e já vimos em algumas apresentações hoje, estão espalhados por todas as empresas. Vários pequenos workflows que necessitam ou de uma avaliação, ou apreciação, ou aprovação por parte de um superior. A digitalização, às vezes, de alguns documentos que ainda são, ou dados que ainda são recolhidos com papel e caneta. Com esta ferramenta e com algumas camadas de AI, por exemplo, conseguimos até agarrar nesses próprios documentos em papel e digitalizá-los através de OCR, de soluções de OCR,
e automaticamente identificar que informação está naquele fecheiro e deixá-la nas ferramentas que já utilizamos, seja o Google Sheets, seja o Excel, seja uma outra solução. Quais são então aqui os principais features do AppSheet? Em primeiro lugar, como já mencionei, é a vantagem de podermos usar os nossos próprios dados. Aqui, como também já foi reiterado várias vezes, não só pela Google, mas como pela DevOteam, a Google não pretende fazer aqui um vendor lock. Não há aqui nenhuma tentativa ou vontade de efetivamente ir contra aqueles insights que acabamos de ter, em que o futuro vai ser híbrido e multi-cloud. Nesse sentido, permitimos que as nossas soluções sejam perfeitamente utilizáveis, desde soluções da AWS, Salesforce, Microsoft, tudo através dos conectores e APIs que estão disponíveis e que, mais uma vez, sem nenhuma necessidade de código, conseguimos incluir e alimentar a nossa aplicação com essa mesma informação. É também muito boa no sentido em que conseguimos, como mencionei brevemente há pouco, otimizar alguns processos. Esses processos podem, de uma forma automática, gerar e-mails para aprovação. Vamos imaginar, por exemplo, aqui uma pequena aplicação que nos permite registrar um dia de férias ou um dia de falta. E, ao necessitar de aprovação, eu não necessito de preencher um documento e depois pedir ao meu manager. Automaticamente, ao preencher esse requisito, esse pedido, aliás, ele automaticamente vai para aprovação por parte de quem é necessário. E, por último, também como tenho mencionado já, utilizar aqui camadas de inteligência artificial, desde soluções de NLP, de Natural Language Processes, nada mais nada menos do que podermos falar com a nossa própria app para pedirmos algum resultado mais específico. Como também aqui o Computer Vision, então, que tinha mencionado, onde conseguimos olhar para um documento e automaticamente preencher um Excel ou um Sheet na nossa base de dados, com base nessa informação e com base no nome dos campos em si. Aqui, muito brevemente, tínhamos alguns use cases, não vou mencionar todos, mas para também compreenderem a abrangência de capacidade que a solução pode oferecer. Aqui, a criação de qualquer aplicação é completamente a vosso critério e à vossa necessidade, tendo em conta que é feita e baseada nos vossos próprios dados, ela será sempre mais adaptada à vossa realidade do que qualquer solução fora da caixa. E depois, dentro destas áreas, temos aqui vários exemplos. Para os colaboradores que estão na rua, por exemplo, podemos ter aqui a necessidade de fazer o tracking de alguns recursos ou de alguns assets para equipas de intervenção na rua, por exemplo. No chão de fábrica, podemos ter aqui algumas aplicações que permitem fazer algumas vistorias de segurança, checklists de equipamento de segurança também que poderá ser necessário. No escritório, como tinha mencionado, temos aqui a possibilidade de ter então um workflow que permite essas aprovações de uma forma automática, mas também pode ser aqui utilizado como uma ferramenta de ticketing, porque há todo um registro depois, como iremos ver um pouco mais à frente, de todos os insights que são extraídos da aplicação, seja do ponto de vista dos utilizadores como do ponto de vista dos próprios colaboradores. E por último, com os nossos clientes, ter aqui a possibilidade de ser uma forma de, como também vamos ver daqui a pouco, criar novos clientes. Um comercial, por exemplo, que possa estar na rua, que necessita de registrar um novo cliente, facilmente também conseguimos ter uma app que permita isso e automaticamente atualiza a informação, independentemente de esta pessoa poder estar na rua. Temos então aqui alguns features mais específicos para a equipa de IT. Aqui será um pouco recuperar aquilo que já fui mencionando brevemente durante a apresentação, mas sem dúvida que a abordagem de no-code é uma enorme vantagem para as equipas de IT. É muito mais fácil criarem uma aplicação com base na informação e depois só customizarem as pequenas diferenças que são necessárias do que criar então essa aplicação de raiz, e além de ser muito mais seguro, porque obviamente, como também temos aqui a nível de controle, a própria aplicação permite-vos aplicar as vossas políticas de governança dentro da própria aplicação. Se quiserem, por exemplo, que qualquer utilizador esteja identificado quando acede à mesma, obviamente que é uma possibilidade, e muitas outras. Os insights que tinha falado é aqui a tal vantagem acrescida de poder depois crescer e desenvolver ainda mais e melhor as aplicações que já existem. Com base nestes insights, poderemos ver onde é que poderão existir algumas lacunas, algumas falhas no processo e otimizá-las de uma forma muito rápida, uma vez mais, porque não é necessário criar código nem rever esse mesmo código. Mas temos também, obviamente, aqui muitas vantagens para as empresas. Obviamente que não vou mencionar todas, aqui no ecrã poderão ver algumas, mas as mais importantes são aquelas que já referi.
Garantir que criamos aplicações perfeitamente robustas, seguras e com base nas políticas já desenvolvidas e implementadas na vossa empresa, mas que ao mesmo tempo também permitam aqui um crescimento com alguma camada de AI e de inteligência, com as tais vantagens de NLP e Machine Learning, camadas que podemos adicionar à aplicação, e obviamente aqui manter sempre uma performance otimizada dessa mesma aplicação, permitindo as equipas de IT gerirem os life cycles da mesma, se houver aqui a necessidade de atualizar e se as aplicações tiverem mais do que uma versão. Muito brevemente, e então antes de passarmos para a demonstração, queria só resumidamente passar pelo processo da criação então da aplicação. Como mencionei, basta utilizarmos os nossos próprios dados e, mais uma vez, não têm que ser obrigatoriamente dados da Google. Podem ser de uma folha de Excel, pode ser do Salesforce, pode ser da Oracle, bases de dados, o que quiserem. Customizar a nossa aplicação com base em algumas questões lógicas que aparecem no nosso interface e, como vamos ver daqui a pouco com a demonstração do Lucas, para que a aplicação faça exatamente aquilo que nós queremos que faça. E, por último, nada mais, nada menos do que deixá-la disponível para utilização dentro da nossa empresa ou até mesmo para os nossos clientes, porque as aplicações podem ser acedidas através do computador, de tablet ou de um qualquer telemóvel. Dados a reter e 2 slides finais que eu acho que são as maiores vantagens desta solução, além, obviamente, da abordagem de no-code, é o não existir aqui o vendor lock-in. Se não tiverem nenhuma solução neste momento ou nenhum dado que queiram tirar partido num ambiente Google, qualquer outro ambiente que tenham, muito provavelmente já existe um conector desenvolvido e há sempre aqui a possibilidade também de verificar caso a caso, conforme as vossas necessidades. E para terminar, antes de passar ao Lucas, gostaria só de mencionar algumas das funcionalidades que conseguem, mais uma vez, sem nenhum tipo de código e fora da caixa, introduzir nas aplicações que automaticamente são criadas. Em primeiro lugar, aqui algumas sequências lógicas, com o exemplo que já mencionei, em que se for necessário aqui alguma aprovação, basta-me eu preencher a aplicação e automaticamente é despletado internamente um e-mail para quem de direito. Mas temos também a possibilidade de recolher assinaturas, se estivermos na rua, de tirar fotografias e, principalmente, de trabalhar em acesso offline. O que é que isto quer dizer? Que no momento em que, novamente, tenha conexão por dados ou por Wi-Fi, toda a informação que eu estive a atualizar enquanto estava offline é automaticamente atualizada e é feito o upload para as nossas informações também nas nossas bases de dados. Posto isto, agradeço muito o vosso tempo, já estamos no final. Pedia-vos só mais alguns segundos para o meu colega Lucas preparar então aqui a apresentação. Até já. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Antoniali, sou Customer Engineer na Devoteam G-Cloud e tenho o prazer de demonstrar-vos como que utilizamos o AppSheet para criarmos aplicações. Como referido anteriormente pelo Thiago, nós podemos aí utilizar diferentes fontes de dados para estar construindo esses aplicativos e eu trouxe como exemplo para vocês uma folha de cálculo, nada mais como um cadastro de clientes, como nomes de clientes, contato comercial, e-mail, endereço e um telemóvel, ok? Então, como que nós poderíamos estar criando aplicações a partir deste conteúdo? Muito facilmente. Temos extensões, conseguimos, com o AppSheet, criar uma app. Em poucos segundos, seremos direcionados para a página do AppSheet, que poderá ser carregada para customizarmos a aplicação e também uma pré-visualização da mesma. Então, como vocês podem acompanhar, o procedimento é muito rápido. Aguardamos mais alguns segundinhos. Perfeito. Já temos uma app criada, uma pré-visualização da mesma, algum conteúdo, obviamente, vamos customizá-lo, e já poderíamos até mesmo estar utilizando para estar criando novos clientes. Vou colocar como teste aqui um e-mail e um endereço qualquer.
ok? E também aqui um telefone. Como vocês podem ver, os campos não estão formatados da melhor forma, então este é o intuito mesmo, para a gente demonstrar como que nós customizaríamos esta aplicação. Ao salvar, os dados já são inseridos automaticamente na nossa base de dados, ok? Então seria esta primeira. E partimos diretamente para a customização do aplicativo. Então, nós temos inicialmente um ecrã de dados, onde nós customizamos esses dados, e aqui à minha direita nós temos uma pré-visualização de como estaria o nosso aplicativo, que como o Thiago também referiu, é um aplicativo dinâmico, então nós temos uma visualização em multiplataforma, tanto no formato mobile, quanto no formato tablet e também em um formato web. Ok? A primeira customização que eu gostaria de mostrar para vocês seria customizar estes dados. Eu não gostaria de exibir o ID do cliente, enfim, gostaria de melhorar um pouquinho a exibição destes dados. E como faríamos? Poderíamos simplesmente remover o campo ID, como vocês podem ver, toda a minha ação já é publicada aqui em real time, em nossa aplicação. Poderíamos também transformar o nosso nome do cliente em uma label. Então, nós já temos aqui todos os clientes que estão cadastrados. E um outro ponto importante é verificarmos o tipo de cada campo que a nossa aplicação reconheceu. Como vocês podem ver, o campo e-mail está como um campo de texto. Poderíamos trocar para um campo de e-mail. O campo endereço, também texto, poderíamos trocar para um campo de endereço. E o telefone também para um campo de telefone. Ok? Todas essas aplicações salvamos também para que seja sincronizado com o app e automaticamente temos aqui já tudo implantado. E poderíamos fazer um teste agora no formato web para que vocês vejam. Ao adicionar um novo cliente, já não temos mais o campo ID e temos os campos melhor formatados. Ok? Vou colocar aqui o nome do cliente. A partir do momento que definimos o endereço, sendo um endereço, ele estará integrado ao Google Maps, então teremos um autocomplete aqui da informação. Então, Avenida da Liberdade. Já temos aqui o autocomplete também da informação. E poderíamos colocar o telefone. Salvamos. Novamente, as informações são todas sincronizadas com a nossa base de dados. Como vocês podem ver, em alguns segundos já deve aparecer aqui para a gente. Perfeito. Além disso, o que nós poderíamos customizar ainda mais em nossa aplicação? Poderíamos, por exemplo, ter uma nova página, como um mapa de clientes, integrada totalmente ao Google Maps. E com base no endereço que nós definimos em nossa aplicação, ele vai buscar esse dado e vai exibir com um PIN onde está localizado aquele cliente. Então, como que faríamos isso? Poderíamos criar um slice, como mapa, deixar como somente leitura. E para exibir este campo, criaríamos uma nova vista, como por exemplo, mapa de clientes. Selecionamos o tipo de visualização, como um mapa, como vocês podem ver, nossa aplicação já está sendo construída dessa forma, e selecionamos a coluna endereço, lá do nosso Google Sheets, para estar alimentando isso. Ok? Como nós já temos aqui, os clientes, com base também nos endereços, sendo plotados no nosso mapa. Muito facilmente conseguimos aí aplicar esse tipo de customização. Vou estar salvando aqui também. Um outro recurso que eu gostaria de mostrar para vocês é referente à automatização. Então, por exemplo, imagina que sempre quando for criado um novo cliente, este cliente seja enviado um e-mail para algum colaborador ou para algum correio referente a isso, com essas informações do cliente. Como que eu faria esta automatização? Okay? Nós criaríamos um novo bot, customizamos esse tipo de evento, ok? Poderia ser um evento como adicionado e também alguma atualização, algum cliente excluído, enfim, neste caso selecionamos um tipo como adicionado somente. E adicionamos uma tarefa, um processo, para
que seja enviado um e-mail. Poderia ser uma notificação, poderia ser um SMS, enfim, poderia ser diversos tipos de configurações. Basicamente, este seria o processo, ok? Então, nós temos uma automatização. Vamos ver se esta automatização já está a funcionar. Eu tenho aqui meu e-mail, eu vou deixar ele sem nenhum correio, ok? Vou voltar aqui para a minha app. Poderia estar preenchendo também por aqui. Vou colocar aqui. Hoje, Cloud Day. Contato Lucas@Devoteam. Temos aqui o endereço também, vou deixar ele autocompletar. E um telefone. E salvamos a informação. E vamos ao nosso correio. Aguardamos alguns segundos. Perfeito. Já temos aqui o e-mail enviado com o nome do cliente, contato comercial, e-mail, endereço e telefone. Todos os dados aqui preenchidos e também poderíamos customizar tranquilamente este e-mail, incluindo anexos, enfim, todas as informações. Legal. O que nós poderíamos fazer aqui dentro ainda? Por exemplo, customizar o look and feel dessa aplicação. Poderíamos utilizar um tema dark, light, customizar as cores primárias, poderíamos alterar a logo, hoje nós temos essa logo, mas poderíamos selecionar uma outra logo ou até mesmo fazer o upload de uma logo customizada, alterar também o seu estilo e já temos aqui toda a app customizada a nível de look and feel. Neste momento, nossa aplicação ainda é um protótipo, como vocês podem ver, ela não está implantada. A partir do momento que nós implantarmos, ela já pode ir para a produção. Enquanto isso, em fase de testes, poderíamos estar partilhando com demais utilizadores para estar acessando e alimentando a nossa aplicação. Coloco o e-mail do colaborador e seleciono o tipo de permissão que esse colaborador teria em nossa aplicação. Se é somente um utilizador que vai utilizar a app, ou se é um utilizador que vai verificar as definições, essas que estão aqui, ou se ele também poderá editar essas definições. Uma mensagem e poderíamos estar enviando esse acesso. Como também poderíamos partilhar via link. Um link para editores, um link para acesso via browser e também um link para instalar esta aplicação em um telemóvel. Perfeito. Além disso, vou descartar aqui, poderíamos também verificar as estatísticas de uso desta app. Como é uma aplicação que acabamos de criar, obviamente nós não teremos nenhuma informação aqui preenchida, mas poderíamos ver o número de cliques por mês, por dia, dos utilizadores que estão a fazer os testes. Perfeito. Temos uma primeira aplicação criada, este era o nosso primeiro objetivo. O nosso segundo objetivo é mostrar-vos como criamos uma aplicação com base em alguns modelos que a própria AppSheet oferece. Então, se acessarmos o site da AppSheet/templates, temos aqui um filtro, temos também algumas categorias e poderíamos selecionar qualquer aplicativo e partir para a construção a partir deste modelo, poupando muito o tempo de construir o aplicativo do zero. Como, por exemplo, temos aí diversos apps para tarefas, para entregas em campo, enfim. E podemos aqui utilizar, neste caso, um modelo para gestão de projetos em Kanban. Ao clicar sobre esta aplicação, temos uma pré-visualização da mesma, para ver se faz sentido realmente copiar este modelo. Fazendo sentido a cópia deste modelo, temos aqui já projetos não iniciados, em processos e projetos completos. Poderíamos simplesmente copiar e customizar esta aplicação. Definiríamos um nome e copiamos. Da mesma forma que nós aguardamos a criação da primeira aplicação, aguardamos aqui também alguns segundos, o procedimento também é bem rápido, e já teremos a aplicação no mesmo ecrã que anteriormente para estar customizando esta app. Mais alguns segundos.
já seremos direcionados. Perfeito. Já temos aqui a nossa aplicação para a gestão de projetos em Kanban. Poderíamos estar já utilizando ela com novos projetos e com a informação que a própria app disponibiliza, ou poderíamos customizá-la, ok? Dentro da customização, poderíamos aqui facilmente encontrar a nossa fonte de dados, ok? Conseguimos verificar essa fonte de dados, que também é um Google Sheets. Temos aqui todas as informações que já estão dentro da aplicação, poderíamos apagá-las, deixá-las totalmente zerado, ou até mesmo modificá-los. Por exemplo, modificar aqui os workstreams, ok? E também as pessoas. Vou alterar o nome aqui das pessoas. Ok? E podemos ver já toda esta mudança ao sincronizar o app com a base de dados. Toda essa alteração irá refletir em tempo real também para a aplicação. Já alterou o nome das pessoas e ao criar também um novo projeto, já temos aí a customização dos workstreams. Pessoal, este era o nosso objetivo para hoje. Espero que tenham gostado da demonstração. Muito obrigado.